Fala galera, beleza? Galera, eu vou produzir um conteúdo um pouco diferente aqui. Eu vou fazer um react do TEDx da Susan Cain, que eu acho que é o primeiro contato que a gente tem em cima de conteúdo para introvertidos, né? De força dos introvertidos e tudo mais. E, enfim, deixa eu jogar pra minha tela aqui. Olha só que beleza. Nossa tela super dividida aqui. Enfim, eu vou comentando aqui, eu vou falando um pouquinho mais sobre o que ela for falando e vamos testando esse formato de conteúdo aqui, se vai dar boa, né? E bora lá, eu vou assistindo com vocês e eu vou pausando aqui pra comentar o que ela fala. When I was 9 years old, I went off to summer camp for the first time, and my mother packed me a suitcase full of books, which to me seemed like a perfectly natural thing to do, because in my family, reading was the primary group activity. Deu errado, And galera. this might sound antisocial to you, but for us, it was really just a different way of being social. You had the animal warmth of your family sitting right next to you, but you were also free to go roaming around the adventure land inside your own mind. And I had this idea that camp was going to be just like this, but better. I had a vision of 10 girls sitting in a cabin, cozily reading books in their matching nightgowns. Camp was more like a keg party without any alcohol. And on the very first day, our counselor gathered us all together, and she taught us a cheer that she said we would be doing every day for the rest of the summer to instill camp spirit. And it went like this. R-O-W-D-I-E, that's the way we spell rowdy, rowdy, rowdy. Let's get rowdy. Yeah. So I couldn't figure out for the life of me why we were supposed to be so rowdy, or why we had to spell this word incorrectly. Cara, eu acho que todo introvertido já passou por isso em algum momento, né? De você estar na escola, estar em algum lugar ali, que você é obrigado a interagir com essas pessoas ali, e você simplesmente olhar porque falar, cara, que merda, cara. Tipo, o que tá acontecendo nesse lugar, sabe? Tipo, por que as pessoas estão se comportando igual idiota, sabe? E, cara, eu vou te dizer, esse é um negócio que às vezes quando adulto não passa. Tipo, a gente passa por algumas situações dessa que, enfim, a gente pensa a mesma coisa, sabe? Adulto não é tão mais maduro que uma criança, não, galera. Então, é muito doido isso, sim, sabe? Eu acho que eu me desarmei muito de algumas situações dessa. E hoje, simplesmente, eu toco foda-se ali, tipo... Se eu estiver me divertindo. Se eu não estiver divertindo, eu pego e vou embora só, sabe? Mas muito por eu ter a opção de ir embora, às vezes eu pego umas situações dessas e falo, pode ser que seja legal, sabe? Mas, cara, na nossa adolescência, cara, é um negócio que é um soco no estômago, né? Tipo, é um negócio tipo, cara, por que que eu tô nesse lugar, sabe? Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, né? But I recited the cheer along with everybody else. I did my best. And I just waited for the time that I could go off and read my books. Clássico, né? But the first time that I took my book out of my suitcase, the coolest girl in the bunk came up to me and she asked me, why are you being so mellow? Mellow, of course, being the exact opposite of R-O-W-D-I-E. And then the second time I tried it, the counselor came up to me with Cara, não, eu acho que ela vai falar aqui. a concerned expression on her face, and she repeated the point about camp spirit and said we should all really work very hard to be outgoing. And so Esforço para ser extrovertidos. Que beleza. Cara, isso é um negócio, assim, que na minha vida já aconteceu em muitos momentos, que é as pessoas se incomodarem porque eu tô quieta. E tipo, cara, por que que isso dói tanto em você, cara? Tipo, eu só tô na minha. E, cara, eu lembro uma vez que uma... Isso depois de velho, sabe? Tipo, eu tinha 30 anos já. Uma amiga veio falar comigo, ela falava que, cara, eu olho pra você, eu me sinto mal porque você parece que tá puto o tempo inteiro, porque você tá quieto. Tipo, meu Deus, eu só estou quieto, tipo, eu não fiz nada errado, eu não te xinguei, não xinguei ninguém. Tipo, eu tô de boa, não fui mal educado com ninguém, eu só tô mais quieto. Qual que é o problema de tudo isso? E isso é um negócio assim, cara, que eu ainda vou estudar isso mais profundo. Por que que ser introvertido, ser mais quieto, incomoda tanto as outras pessoas? Muitas vezes eu tô de boa, eu tô tranquilo, eu tô de boa comigo mesmo, eu entendi que eu sou uma pessoa mais quieta e eu não estou incomodado com aquele lugar. Mas as pessoas à sua volta incomodam porque eu tô quieto.
E daí vem aquele comentário, mas por que você tá quieto? Ele falou, cara, eu não sei, eu não tenho motivo pra falar. Eu vou falar o quê? Eu só tô na minha. Não, mas por que você tá tão quieto assim, cara? Ou vem aquele filho da puta falar assim, tipo, ô, tá falando pra caralho hoje, tá falando um monte, tá falando bastante, né? Ô, o Cris tá falando, ó, o Cris não para de falar aqui, ó. Falei, cara, vai tomar no teu cu, cara, tipo, chato. Mas enfim, as pessoas se incomodam com isso, cara, e elas vêm perguntar por que você tá quieto. E, cara, sei lá. Você tinha que perguntar por que eu tô falando. Que eu vou falar, eu tenho motivo pra falar, eu quieto, eu só tô vivendo. É muito doido isso. So I put my books away back in their suitcase, and I put them under my bed, and there they stayed for the rest of the summer. And I felt kind of guilty about this. I felt as if the books needed me somehow, and they were calling out to me, and I was forsaking them. But I did forsake them, and I didn't open that suitcase again until I was back home with my family at the end of the summer. Now, I tell you this story about summer camp. I could have told you 50 others just like it. All the times that I got the message that somehow my quiet and introverted style of being was not necessarily the right way to go, and that I should be trying to pass Jeito as certo more de of an ser, extrovert. isso aí. And I always sensed deep down that this was wrong, and that introverts were pretty excellent just as they were. But for years, I denied this intuition. And so I became a Wall Street lawyer, of all things, instead of the writer that I had always longed to be, partly because I needed to prove to myself that I could be bold and assertive too. And I was always going off to crowded bars when I really would have preferred to just have a nice dinner with friends. And I made these self-negating choices so reflexively that I wasn't even aware that I was making them. Now, Isso, enfim, ela vai falar ali, provavelmente, né, pela próxima frase dela, mas é um processo que todo introvertido passa também, né? Que é de você se forçar a ir a alguns lugares, a participar de algumas coisas, porque vendem pra você que você precisa fazer isso, porque é o certo fazer isso, e aquilo ali fica no nosso subconsciente que eu tenho que me confortar dessa forma. E você acaba indo pra bar, você acaba indo pra festa, um monte de coisa, você acha uma merda, tá lá, mas você se força a tá ali, porque você quer que as outras pessoas querem, porque você tem vergonha e medo de como as pessoas vão encarar o fato de você simplesmente preferir ficar em casa, preferir ficar na sua. E por muito tempo eu passei por isso, sim, sabe? Eu fui em um monte de lugar, participei de um monte de coisa, interagi com um monte de gente que eu não queria estar ali. E cara, eu não sou uma pessoa tipo, puta, eu não gosto de sair de casa. Eu prefiro ficar na minha, mas em alguns lugares eu gosto de ir. Só que quando você se força em um monte de lugar porque você é obrigado, você acaba odiando tudo. Porque você não tem poder de escolha, sabe? Parece que você tem que estar em todo lugar o tempo inteiro porque você está se provando pra alguma pessoa que você nem sabe quem é, sabe? Então é um processo que é muito doido, assim, sabe? Que todo introvertido já passou por isso. this is what many introverts do, and it's our loss for sure. But it is also our colleagues' loss and our community's loss. And at the risk of sounding grandiose, it is the world's loss, because when it comes to creativity and to leadership, we need introverts doing what they do best. A third to a half of the population are introverts. A third to a half. So that's 1 out of every 2 or 3 people you know. So even if you're an extrovert yourself, you know, I'm talking about your coworkers and your spouses and your children and the person sitting right next to you right now. All of them subject to this bias that is pretty deep and real in our society. We all internalize it from a very early age without even having a language for what we're doing. Now, to see the bias clearly, you need to understand what introversion is. And it's different from being shy. Shyness is about fear of social judgment. Introversion is more about how do you respond to stimulation, including social stimulation. So extroverts really crave large amounts of stimulation, whereas introverts feel at their most alive and they're most switched on and they're most capable when they're in quieter, more low-key environments. Not all the time, you know, these things are an absolute, but a lot of the time. So the key then to maximizing our talents is for us all to put ourselves in the zone of stimulation that is right for us. But now here's where the bias comes in. Our most important institutions, our schools and our workplaces, they are designed mostly for extroverts and for Cara, isso é muito verdade, sim, sabe? Cara, a escola é um moedor de introvertido, tá ligado? Tipo, a escola eu acho que é o ambiente que eu mais me sentia deslocado de todos. E a escola deveria ser o setor, o lugar que eu me sentia escolhido, porque primeiro eu era uma criança, eu tava formando minha identidade, e eu precisava que fosse um lugar que me dissesse, tipo, cara, você pode ser você mesmo aqui, a gente vai trabalhar isso. E não, eles queriam me moldar a ser outra pessoa, sabe? Isso é muito doido. Na faculdade, isso um pouco menos, porque, enfim, na faculdade eu acho que já o professor já tá meio que cagando pra você, né? E
enfim, ali, tipo, eu tava convivendo com gente criativa e tudo mais, conseguia ser um pouco mais eu, mas ainda assim era um ambiente que eu sentia que o extrovertido se dava muito melhor ali dentro, sabe? E o mercado de trabalho também é muito assim, sabe? Eu consegui ser eu mesmo, cara. Eu acho que quando eu encontrei um emprego que absorvesse isso, que tava focado na minha competência, mas principalmente depois que eu abri minha empresa, porque daí é minha empresa, foda-se. E daí eu consigo atender os clientes que eu quisesse atender, sabe? Mas o mercado todo é todo um moedor de introvertidos. E, cara, eu acho que o principal é a escola, sabe? Eu tô fazendo um projeto dentro de uma escola estadual e eu observo muito isso, sabe? Como os tímidos ali são jogados pro lado pela própria turma, sabe? E talvez não exista um cuidado com eles que talvez a gente precisasse ter, sabe? E eu preciso. Eu tô entendendo como que eu vou agir ali ainda, mas é um dos planos que eu tenho. Porque, cara, a escola tem que ser o lugar que mais acolhe. Não pode ser o lugar que desmonta a pessoa e diz que ela tá errada. Extroverts need for lots of stimulation. And also, we are living through this belief system. We have a belief system right now that I call the new groupthink, which holds that all creativity and all productivity comes from a very oddly gregarious place. So if you picture the typical classroom nowadays, when I was going to school, we sat in rows. We sat in rows of desks like this, and we did most of our work pretty autonomously. But nowadays, your typical classroom has pods of desks of 4 or 5 or 6 or 7 kids all facing each other. And kids are working in countless group assignments, even in subjects like math and creative writing, which you would think would depend on solo flights of thought. Kids are now expected to act as committee members. And for the kids who prefer to go off by themselves or just to work alone, those kids are seen as outliers often, or worse, as problem cases. And the vast majority of teachers reports believing that the ideal student is an extrovert as opposed to an introvert, even though introverts actually get better grades and are more knowledgeable, according to research. Okay, same thing is true in our workplaces. Most of us work in open plan offices without walls, where we are subject to the constant noise and gaze of our coworkers. And when it comes to leadership, introverts are routinely passed over for leadership positions, even though introverts tend to be very careful, much less likely to take outsized risks, which is something we might all favor nowadays. And interesting research by Adam Grant at the Wharton School has found that introverted leaders often deliver better outcomes than extroverts do, because when they are managing proactive employees, they're much more likely to let those employees run with their ideas. Whereas an extrovert can quite unwittingly kind of get so excited about things that they're putting their own... Cara, putz, isso é um negócio muito foda, muito massa. Cara, muita gente não considera introvertidos em papéis de liderança muito por isso, assim, sabe? Porque, enfim, acham que são pessoas mais fracas, acham que não vão ter pulso pra liderar. E a introversão não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? A gente ser mais quieto não tem nada a ver com a gente conseguir liderar ou não. Mas, cara, eu já tive alguns líderes extrovertidos, e principalmente um que eu tive. O cara era muito legal comigo, me ajudou muito na minha vida, assim. Mas, cara, era sempre a ideia dele. E, cara, não adiantava a gente dar ideia, porque era a ideia dele. Ele acabava que, cara, ele não descansava enquanto ele não convencia que era a ideia dele. E, cara, a gente, por ser introvertido, a gente tem uma capacidade analítica de olhar uma situação e de ver, cara, a minha ideia necessariamente não é a melhor. Eu consigo analisar uma situação de verdade, sabe? E eu acho que a gente consegue desmontar um pouquinho do ego, de fazer um negócio que seja diferente mesmo, e de fazer a gestão diferente de uma coisa, sabe? Mas a gente tem que se desmontar. Então, por isso que eu vejo, assim, que, cara, a gente tem muita vantagem na liderança, sabe? E eu nunca me considerei um líder, eu acho que até recentemente, assim, sabe? Mesmo tendo empresa e tudo mais. Eu nunca me considerava uma pessoa líder. E, cara, o Conselho Jovem pra mim foi essencial nesse papel pra eu entender meu papel de liderança, que eu podia crescer, sabe? Então, enfim, é pra gente pensar, assim, que introvertidos têm muito força pra ser líder e que necessariamente extrovertido não vai ser um bom líder, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Stamp on things, and other people's ideas might not as easily then bubble up to the surface. Now, in fact, some of our transformative leaders in history have been introverts. I'll give you some examples. Eleanor Roosevelt, Rosa Parks, Gandhi, all these people describe themselves as quiet and soft-spoken and even shy. And they all took the spotlight even though every bone in their bodies was telling them not to.
And this turns out to have a special power all its own because people could feel that these leaders were at the helm, not because they enjoyed directing others and not out of the pleasure of being looked at. They were there because they had no choice, because they were driven to do what they thought was right. Now, I think at this point it's important for me to say that I actually love extroverts. Também I would like gosto. to say some of my best friends are extroverts, including De uns eu gosto. my beloved husband. Outros não. And we all fall at different points, of course, along the introvert-extrovert spectrum. You know, even Carl Jung, the psychologist who first popularized these terms, said that there's no such thing as a pure introvert or a pure extrovert. He said that such a man would be in a Não sei fechar o lunatic microfone asylum quando eu tosso. if he existed at all. And some people fall smack in the middle of the introvert-extrovert spectrum, and we call these people ambiverts. And I often think that they have the best of all worlds. Imagine poder criar Aê! uma Propaganda! imaginação. Conheça básico. But many of us do recognize ourselves as one type or the other. And what I'm saying is that culturally, we need a much better balance. We need more of a yin and yang between these two types. E eu reclamar de propaganda, você nunca vai ver isso na minha vida. Não reclama. Invistam mais propaganda, galera. This is especially important when it comes to creativity and to productivity, because when psychologists look at the lives of the most creative people, what they find are people who are very good at exchanging ideas and advancing ideas, but who also have a serious streak of introversion in them. And this is because solitude is a crucial ingredient often to creativity. So Cara, então, isso é um negócio que é muito verdade, assim, sabe? A criatividade, né, e eu sou um criativo, né, cara, muitas vezes ela vai vir de uma conversa, de um grupo, mas muitas vezes ela vai vir de um momento que você tá sozinho ali, pensando, e, cara, vai vir muitas vezes uma ideia de um lugar que você não sabe de onde que vem. Então, é importante a gente entender que a criatividade, ela vem de vários cantos, sabe? Eu gosto muito da ferramenta do brainstorming pra ideia. Mas muitas vezes ela tem que ser usada o brainwriting, né? Que é a pessoa escrever a ideia e ela se isolar em alguns momentos. E eu vejo que o brainstorming muitas vezes é usado pra isso, só na conversa, sabe? Tipo, cara, às vezes você tem que ir num processo de brainstorming, e eu tenho isso no Brain Sprint, que é o meu produto ali, né? Cara, dá um tempo pra pessoa pensar sozinha, ficar isolada no dela e depois juntar as ideias. Não faz tudo na conversa, porque, cara, o brainstorming, ele tem muito a ideia e é a lógica de você não julgar a ideia do outro. Não pode julgar a ideia do amiguinho. Só que os caras fazem isso, cara. Os caras julgam a ideia ali na cara, sabe? E se você não tiver um líder forte em cada mesa ali, você perde um brainstorming facinho, sabe? Então por isso que é importante, cara, dar uns 20, 30 minutos pra pessoa pensar um pouco sozinha, ela ler, pesquisar um pouco, e daí ela vai trazer as ideias ali e ali vai ser conversado. Porque senão, cara, se ela tiver a pressão de jogar a ideia na mesa, ficar jogando a ideia na mesa, não sai nada. Então é importante ter esse processo dentro do brainstorming. So Darwin, you know, he took long walks alone in the woods and emphatically turned down dinner party invitations. Jantar não dá pra Theodore rejeitar não, Bessel, galera. known as Dr. Seuss, he dreamed up many of his amazing creations in a lonely bell Jantar de tower graça, office porra. that he had in the back of his house in La Jolla, California. And he was actually afraid to meet the young children who read his books for fear that they were expecting him to be this kind of jolly Santa Claus-like figure and would be disappointed with his more reserved persona. Steve Wozniak invented the first Apple computer sitting alone in his cubicle in Hewlett-Packard, where he was working at the time. And he says that he never would have become such an expert in the first place had he not been too introverted to leave the house when he was growing up. Now, of course, this does not mean that we should all stop collaborating. And case in point is Steve Wozniak famously coming together with Steve Jobs to start Apple Computer. But it does mean that solitude matters. And that for some people, Isso é muito doido, né? Às vezes as duplas de sucesso é muito isso, né? Um introvertido e um extrovertido, né? Porque um acaba complementando o que o outro faz. Mas eu tô numa fase muito da minha vida, assim, que eu tô tipo, cara, eu preciso ficar um pouco sozinho, sabe? Tipo, eu preciso entender um pouco mais pra onde que eu vou e não me dobrar pra ideia dos outros um tempo. Eu preciso testar que se as minhas ideias são realmente boas ou não. Mas isso faz total sentido, sabe? Tipo, putz, muitas vezes você tem um sócio ali que é extrovertido, ele vai conseguir atender clientes diferentes de você. E vai encaixar pra outras coisas. Vocês acabam que se um se complementa, você acaba atendendo todo mundo, sabe? Às vezes é importante a gente entender quais parcerias vão fazer sentido nisso, por perfil, e de encaixe, realmente, né? Se tiver 12 pessoas extrovertidas, talvez não dê certo. 2 pessoas introvertidas também não dê certo, sabe? Às vezes é bom pensar nisso. it is the air that they breathe.
And in fact, we have known for centuries about the transcendent power of solitude. It's only recently that we've strangely begun to forget it. If you look at most of the world's major religions, you will find seekers, Moses, Jesus, Buddha, Mohammed, seekers who are going off by themselves, alone, to the wilderness, where they then have profound epiphanies and revelations that they then bring back to the rest of the community. So no wilderness, no revelations. This is no surprise, though, if you look at the insights of contemporary psychology. You know, it turns out that we can't even be in a group of people without instinctively mirroring and mimicking their opinions, even about seemingly personal and visceral things like who you're attracted to. You will start aping the beliefs of the people around you without even realizing that that's what you're doing. And groups famously follow the opinions of the most dominant or charismatic person in the room, even though there's zero correlation between being the best talker and having the best ideas. I mean, zero. So you might be following the person with the best ideas, but you might not. And do you really want to leave it up to chance? Much better for everybody to go off by themselves, generate their own ideas, freed from the distortions of group dynamics, and then come together as a team to talk them through in a well-managed environment and take it from there. Outra propaganda, olha só, YouTube faturando. Propaganda horrível, cara. Essa é ruim. Now, if all this is true, then why are we getting it so wrong? Why are we setting up our schools this way and our workplaces? And why are we making introverts feel so guilty about wanting to just go off by themselves some of the time? One answer lies deep in our cultural history. Western societies, and in particular the US, have always favored the man of action over the man of contemplation. Man at work. And man of contemplation. But in the United Eu tenho os planos ainda de abrir a escola para introvertidos, né? Escola de posicionamento de marca para introvertidos, de carreira para introvertidos. E o meu mascote vai ser um gato contemplativo. Podem clipar isso aí, podem contar para as pessoas, é isso. Tipo, ninguém vai copiar minha ideia. É um gato contemplativo. E realmente é muito isso, né? Tipo, e necessariamente o introvertido, ele não é o cara que vai ser omisso, né, cara? Necessariamente uma coisa não tem ligação com a outra, né, cara? Muitas vezes o extrovertido fala muito também e não faz nada, sabe? Então não tem ligação necessariamente uma coisa com a outra, né? Now, in America's early days, we lived in what historians call a culture of character, where we still, at that point, valued people for their themselves and their moral rectitude. And if you look at the self-help books from this era, they all had titles with things like character, the grandest thing in the world. And they featured role models like Abraham Lincoln, who was praised for being modest and unassuming. Ralph Waldo Emerson called him a man who does not offend by superiority. But then we hit the 20th century, and we entered a new culture that historians call the culture of personality. You know, what happened is we had evolved from an agricultural economy to a world of big business. And so suddenly people are moving from small towns to the cities. And instead of working alongside people they've known all their lives, now they are having to prove themselves in a crowd of strangers. So quite understandably, qualities like magnetism and charisma suddenly come to seem really important. And sure enough, the self-help books change to meet these new needs. And they start to have names like How to Win Friends and Influence People. And they feature as their role models. Sabe que eu acho que esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele é meio que o grande culto ao carisma e à extroversão, né? É um livro muito bom, assim, sabe? Eu li 2 vezes ele já, mas eu não acho que eu não consegui tirar dele o que eu precisava muito por isso. Eu acho que talvez o meu perfil não bata ali com o que esse público, com ele vende, assim, sabe? Mas é um negócio que dá pra você tirar algumas lições realmente disso. E é muito disso, eu acho que ela falou, assim, que em algum momento começou esse culto à extroversão. E faz completo sentido com isso, da gente começar a querer aparecer com pessoas que não conhecem a gente, sabe? E, cara, se a gente transferir isso pro mundo digital hoje, daí explode, galera. Daí esqueça, assim, sabe? Então, talvez a gente esteja vivendo um mundo que seja mais nocivo para os extrovertidos da história, assim, sabe? Porque as pessoas agora têm que aparecer nas redes sociais. E, enfim, não é o que eu defendo ali dessa forma. Você pode aparecer nas redes sociais, usar isso como ferramenta sem deixar de ser introvertido, sabe? Mas talvez a gente esteja vivendo um momento que seja menos amigável para o extrovertido na história, muito por isso, assim, sabe? Really great salesmen. So that's the world we're living in today. That's our cultural inheritance.
Now, none of this is to say that social skills are unimportant. And I'm also not calling for the abolishing of teamwork at all. You know, the same religions who send their sages off to lonely mountaintops also teach us love and trust. And the problems that we are facing today in fields like science and in economics are so vast and so complex that we are going to need armies of people coming together to solve them, working together. But I am saying that the more freedom that we give introverts to be themselves, the more likely that they are to come up with their own unique solutions to these problems. So now, I'd like to share with you what's in my suitcase today. Ô, louco. Tinha Guess um what? tigre ali dentro. Books. I have a suitcase full of books. Here's Books. Margaret Atwood, Cat's Eye. Here's a novel by Milan Kundera. And here's The Guide of the Perplexed by Maimonides. But these are not exactly my books. I brought these books with me because they were written by my grandfather's favorite authors. My grandfather was a rabbi, and he was a widower who lived alone in a small apartment in Brooklyn that was my favorite place in the world when I was growing up, partly because it was filled with his very gentle, very courtly presence, and partly because it was filled with books. I mean, literally, every table, every chair in this apartment had yielded its original function to now serve as a surface for swaying stacks of books. Just like the rest of my family, my grandfather's favorite thing to do in the world was to read. But he also loved his congregation, and you could feel this love in the sermons that he gave every week for the 62 years that he... Cara, sabe, assim, um dos grandes sonhos que eu tenho na minha vida, sonhos/objetivos, é dar uma palestra no TEDx. Eu acho incrível a forma como a galera compartilha o conteúdo ali, e pode ver que nas palestras TEDx eles sempre contam muitas histórias, sabe? E esse storytelling que eles criam desde o começo, pode ver, eles não dão oi, eles não se apresentam, eles já saem com algum contexto, contando alguma história, eles entram no conteúdo e em algum momento eles contam outra história pra fechar muito forte, assim, sabe? Essa estruturinha eu acho muito massa, porque, cara, é uma palestra de 20 minutos que a gente tá vendo aqui. Enfim, ó, o meu vídeo já tá com 27, eu passei 14, eu comentei, eu falei, eu tô dividindo o palco com a Susan Cain aqui. Mas é muito legal a estrutura que eles vendem, assim, que eles fazem, e, cara, que é uma palestra curtinha, sabe? E, cara, você já imaginou quanta gente isso aqui já impactou em 19 minutos? Cara, quanta gente já viu isso aqui, cara? 17 milhões de pessoas já viram esse vídeo da Susan Cain, sabe? Eu acho que é um dos principais TEDx que existe no mundo, assim. E é uma palestra de 19 minutos, sabe? Só que toda a estrutura é feita muito pra isso, assim, sabe? Então, enfim, ela tá falando um negócio de livro, provavelmente, assim, ela vai amarrar com alguma coisa ali pra fechar já. Mas, cara, é muito... Enfim, vocês vão ver eu indo no palco no TEDx, sabe? was a rabbi. He would take the fruits of each week's reading and he would weave these intricate tapestries of ancient and humanist thought, and people would come from all over to hear him speak. But here's the thing about my grandfather. Underneath this ceremonial role, he was really modest and really introverted, so much so that when he delivered these sermons, he had trouble making eye contact with the very same congregation that he had been speaking to for 62 years. And even away from the podium, when you called him to say hello, he would often end the conversation prematurely for fear that he was taking up too much of your time. But when he died at the age of 94, the police had to close down the streets of his neighborhood to accommodate the crowd of Caramba. people who came out to mourn him. Fala aí, beleza? Ô, louco, 3 propaganda num vídeo de 15 minutos é putaria, galera. É uma aula. Eu devia ter assinado o Premium pra fazer isso? Sim, mas eu não vou. Então é isso aí. And so these days I try to learn from my grandfather's example in my own way. So I just published a book about introversion, and it took me about 7 years to write. And for me, that 7 years was like total bliss, because, you know, I was reading, I was writing, I was thinking, I was researching. It was my version of my grandfather's. Cara, 7 anos pra escrever o livro, cara. Então, enfim, você sabe que um dos sonhos que eu tenho também na minha vida é escrever um livro. E eu separei, eu acho que o ano 2022, assim, 2022, 2023, falei, cara, eu vou escrever o livro agora, e não saiu nada. Então, teoricamente, eu tô no 3º ano que eu tô escrevendo o livro. Eu não escrevi nada até agora, mas então eu tenho mais 4. Então, tá de boa. Hours a day alone in his library. But now, all of a sudden, my job is very different. And my job is to be out here talking about it, talking about introversion. Ela fala bem, né, galera? Fala super And bem. that's a lot harder for me because as honored as I am to be here with all of you right now,
this is not my natural milieu. So I prepared for moments like these as best I could. I spent the last year practicing public speaking every chance I could get, and I called this my year of speaking dangerously. And that actually helped a lot. But I'll tell you, what helps even more is my sense, my belief, my hope that when it comes to our attitudes, to introversion and to quiet and to solitude, we truly are poised on the brink of dramatic change. I mean, we are. And so I'm going to leave you now with 3 calls for action for those who share this vision. Number 1, stop the madness for constant group work. Just stop it. Cara, por quê? Thank you. And I want to be clear about what Tô I'm saying, reagindo. because I deeply believe our offices should be encouraging casual, chatty, cafe-style types of interactions. You know, the kind where people come together and serendipitously have an exchange of ideas. That is great. That's great for introverts and it's great for extroverts. But we need much more privacy, much more freedom, much more autonomy at work. Cara, isso é um negócio muito louco, assim, e, enfim, essa palestra faz 13 anos que saiu, né? Então, a pandemia, ninguém nem pensava que ia ter pandemia, né? Mas muita gente fala isso do trabalho home office hoje, né? Os trabalhos isolados, você não vai ter troca de ideias e tudo mais. E, cara, home office, você pode trocar ideia ainda com as outras pessoas do seu trabalho, porque você tem meios de comunicação, né? Você não tá numa ilha, né? E tem muito disso, tem uns caras que defendem, tipo, o diferencial do presencial é a efervescência do lugar. Tipo, cara, que a efervescência vai tomar eno, né, cara? Tipo, tem muita gente que realmente não vai trabalhar muito bem em casa e tem muita gente que não vai trabalhar bem no escritório. E geralmente o cara que enrola, que não entrega as coisas no home office é o cara que fica no escritório passeando e tomando café só indo e puxando o saco dos outros, sabe? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, sabe? Mas enfim, tem líderes que sabem conduzir no home office, tem líderes que não sabem conduzir no home office. Mas realmente se cria, e isso está sendo muito falado hoje, muita gente defendendo isso, do escritório como um ambiente de performance, muito por isso, porque você é forçado a trocar ideias e crescer. E, cara, necessariamente não, cara. Necessariamente você não cria um ambiente para isso, talvez você cria um ambiente bem tóxico, na verdade, para os funcionários. Por isso, sim, sabe? Como também você pode criar um ambiente tóxico dentro do home office, sabe? Um ambiente ruim que o cara trabalha o tempo inteiro, fica meia-noite virando, trabalhando. Então, enfim, tem líderes e líderes, né? Independente do formato. School, same thing. We need to be teaching kids to work together, for sure, but we also need to be teaching them how to work on their own. This is especially important for extroverted children too. They need to work on their own because that is where deep thought comes from, in part. Okay, number 2, go to the wilderness. Be like Buddha. Have your own revelations. I'm not saying that we all have to now go off and build our own cabins in the woods and never talk to each other again. But I am saying that we could all stand to unplug and get inside our own heads a little more often. Number 3, Vasco da Gama. take a good look at what's inside your own suitcase and why you put it there. So extroverts, maybe your suitcases are also full of books, or maybe they're full of champagne glasses or skydiving equipment. Whatever it is, I hope you take these things out every chance you get and grace us with your energy and your joy. But introverts, you being you, you probably have the impulse to guard very carefully what's inside your own suitcase, and that's okay. But occasionally, just occasionally, I hope you will open up your suitcases for other people to see, because the world needs you and it needs the things you carry. Nossa, que final foda, galera. So I wish you the best of all possible journeys and the courage to speak softly. Thank you very much. Galera, assim, esse provavelmente é o principal TEDx que a gente tem, assim, no... Cara, é um dos principais, junto com Golden Circle e alguns outros clássicos, assim, né? Mas, cara, esse eu acho que é o principal conteúdo que a gente tem revoltado pra introvertidos, e, assim, dele veio esse livro, né? Eu não sei qual que veio antes, na verdade, se veio o livro ou o TEDx, mas, cara, esse livro aqui é incrível também. E, cara, ela falou muito das forças do introvertido, muito no mercado ali. Eu acho que ela resumiu muito do que eu falo, do que eu defendo, porque, assim, eu vi isso aqui primeiro, né? Tipo, muito isso aqui guiou muito minha base de pensamento, assim, sabe? Esse TEDx. E, cara, ali o que ela falou no final, eu acho que bate muito com o que a gente defende ali, que é realmente isso, cara. A gente introvertido tem muito impulso de guardar as coisas pra gente e não querer mostrar o que tá na nossa essência. E é normal, a gente é mais quieto.
Mas eventualmente a gente mostrar isso para as pessoas, a gente se posicionar em horas certas, é o que faz a gente crescer, sabe? A gente não precisa ser o cara da performance, ser o cara que vai ficar falando o tempo inteiro, entregando o tempo inteiro. Mas nos momentos certos a gente tem que se posicionar, porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar se escondendo. E uma vez que a gente está se escondendo, a gente vai perder a oportunidade. E as pessoas não vão conhecer o quão incrível a gente é. Esse que é o principal problema. Muitas vezes, a gente tem a solução de muito problema e a gente não oferece, porque a gente se segura na introversão. E beleza, você é um cara introvertido e você é incrível por isso, mas não guarde tudo pra você o tempo inteiro. Conte pras pessoas o quão incrível, conte com as pessoas que você lê, as coisas que você analisa, as coisas que você vê, porque você pode ajudar muita gente com isso. E isso se reverter pra você. Então pensa um pouquinho nisso, sim, sabe? Eu acho que esse TEDx é incrível por isso, a gente consegue tirar muita coisa dele por isso. E eu gosto muito dele e eu espero que tenha ajudado você também. Beleza? Bora lá, valeu, conteúdo diferente, improvisadaço aqui. Espero que nada do bom. Beleza? Valeu!